pouco sobre a menina Anne Frank. O Diário de Anne Frank narra a história de uma menina com os judeus que, por causa de Hitler, tiveram que ir para o campo de concentração e alguns para a câmara de gás. E nessa trajetória, Anne escreve alguns acontecimentos em um diário que ganhou no seu aniversário. A história de Anne Frank é uma história tocante que comove as pessoas com a vida de uma menina de apenas 15 anos que teve uma vida diferente das outras na Segunda Guerra Mundial. O diário é uma obra comovente, emocionante e triste. Anne não vive só uma vida ruim, ela passa por momentos bons e é amada pela sua família e amigos. Ela é bem corajosa, enfrenta bem as coisas apesar de tudo que acontece com ela. Agora eu vou falar um pouco sobre quem foi o Hitler. Hitler foi o fundador do nazismo. A partir dele e de outras pessoas começou o Holocausto. Anne, junto com sua família e outra família, viveram no anexo secreto durante 2 anos e por causa de um delator foi lá e denunciou eles para Hitler. E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E isso é só um pouco sobre a menina Anne Frank. Tchau! O Diário de Anne Frank é um livro que fala sobre uma menina que sofre a guerra num quartinho com sua família. O livro é um diário escrito por ela, após a prisão dela e de sua família, pelos nazistas. Vale a pena ler. Recomendo. Oi, gente! Esse vídeo está sendo feito para fazer uma resenha sobre o Diário de Anne Frank. E eu e o Andrei vamos ler um breve resumo que está escrito no livro sobre quem foi Anne Frank e um pouquinho da história. O Diário de Anne Frank. Anne Frank nasceu em 1929 na Alemanha, filha de um banqueiro e de uma dona de casa. Aos 4 anos de idade, Anne foi obrigada a sair do país com sua família após a chegada de Adolf Hitler. Em 1942, com a perseguição aos judeus deflagrada também na Holanda, Otto Frank, sua mulher e suas filhas unem-se a mais 4 pessoas e decidem se esconder dos invasores alemães. Por 2 anos, até serem delatados, eles tiveram que viver limitados ao anexo do sótão do escritório de Otto Frank. No esconderijo, o diário de Anne era o único instrumento de liberdade que ela possuía, e nele relatou a vida cotidiana do anexo secreto, as transformações sofridas por cada um dos que ali residiam e a angústia daqueles dias. Anne Frank morreu de tifo no campo de concentração Bergen-Belsen aos 15 anos. Bom, a Anne Frank ela foi uma menina alemã e judia que nasceu na Alemanha e aos 4 anos de idade teve que se mudar para a Holanda, em Amsterdã, por causa que Hitler já tinha chegado ao poder e os nazistas estavam perseguindo os judeus. Os judeus eram pegos, capturados e levados para os campos de concentração poloneses. Depois de 2 anos escondidos no sótão do escritório do pai dela, eles foram delatados, né? Alguém entregou eles, não se sabe quem até hoje, entregou eles e eles foram levados para os campos de concentração poloneses. Andressa, mas como era o anexo secreto? Boa pergunta! O esconderijo nada mais é do que o sótão do escritório de trabalho do pai de Anne Frank, que seria o Otto Frank. E eles estavam escondidos junto com a família dos Van Damme, que é mais conhecido Van Damme no livro, mas o verdadeiro nome deles é Van Pelt, que seria a senhora Van Damme, o senhor Van Damme e o Peter Van Damme, que era a paixãozinha da Anne. E junto com eles tinha um dentista escondido, que no livro era conhecido como Albert Dussel, mas o nome verdadeiro dele era Fritz Pfeffer. Gente, Pfeffer parece eu não sei se nome de pastel assado. Nome de pastel assado. E às vezes era meio complicado pra eles ali dentro, porque às vezes aconteciam os conflitos de ai, você comeu mais comida do que eu e não pode porque tinha que ser igual pra todo mundo e era estressante demais. As janelas eram completamente lacradas. Os quartos eram extremamente abafados. E eles tinham que manter a voz em volume baixo. E eles tinham que ter todo o cuidado do mundo, porque se alguém realmente percebesse que tinha gente morando num prédio que seria especialmente para trabalho, as pessoas com certeza iriam desconfiar. Por causa disso, eles tinham que deixar a janela completamente fechada e luzes acesas só podia durante o dia. Então, quer dizer que de noite eles ficavam no escuro, com a luz assim, bem fraca. E eles tinham que andar de meia, por causa que, como o anexo ali todo ele era de madeira,
Daí eles tinham que andar de meia por causa que a madeira podia dar um estralo, né? E a hora do almoço deles, eles só tinham menos de 30 minutos pra poder almoçar, assim, né? Por causa que era a hora de almoço das pessoas da fábrica. Então eles tinham que regular a altura da voz, a luz, a intensidade dos passos para não fazer muito barulho. E eles não podiam mexer muitos móveis, por causa que ia dar muito barulho no chão também. Eles não podiam fazer muito alvoroço, eles não podiam fazer muito barulho, assim, porque qualquer barulhinho, qualquer coisa podia levantar suspeitas e isso poderia prejudicar a estadia deles ali. Então eles tinham que tomar todo o cuidado do mundo, todo o cuidado mesmo. Tipo assim, e se um vizinho escutasse os barulhos deles no andar de cima? Ia pensar o quê? Ia pensar, por que tem gente no andar de cima se a parte dos trabalhadores é só na de baixo? Pois é, eles não podiam fazer barulho, não podiam fazer mesmo, porque qualquer coisa podia. E eu já não podia morar lá, né? É. Porque esses gritos A gente já não podia morar nem lá. a Tayla. Mas de qualquer maneira eles foram bem instalados lá, tinha quarto, tinha cama pra todo mundo, tinha cozinha, tinha área de convívio e tinha um pequeno acesso pro sótão que tinha uma pequena janela que era onde a Anne podia subir e ficar observando a árvore que tinha ali. E eles ficaram escondidos lá no anexo por quase 2 anos, né? Por 2 anos, eu acho. As pessoas que trabalhavam no escritório junto com o pai da Anne, o Otto Frank, facilitaram muito a vida deles. Eles ajudaram, assim, muito mesmo. Eles levavam comida, levavam produtos, coisas que eles precisavam. A Nip Diz, que trabalhava no escritório junto com o Otto Frank, ela trazia umas revistinhas, assim, de cinema pra Anne e ela recortava os figurinhos e colava na parede, assim, do quarto dela, porque, assim, pra ela se sentir mais à vontade, porque ela não tinha mais o quarto dela, então ela tentava deixar ao máximo, assim, mais parecido com ela, né? E daí foi aquela coisa, ela dividiu o quarto dela com a irmã dela, daí depois com aquele Albert Dúcia, né, o Sr. Pfeffer, e isso durou por 2 anos.